Já tenho comigo Virgílio Varela e Cátia Almeida, muito bem-vindos. Olá. Hoje com dois temas muito interessantes, como não é de surpresa para lá para casa, porque trazes sempre estes temas fantásticos que nos apaixonam. Sim. Começamos então pelo primeiro. O primeiro projeto chama-se Garbage Clinical Insurance. É muito interessante este projeto, foi criado pelo médico Gamal, e o que ele encontrou como problema foi, por um lado, muitos habitantes na Indonésia não têm acesso à educação, não têm acesso ao dinheiro para pagar um seguro de saúde. E este caso sensibilizou de tal forma que ele desenhou uma solução para que os habitantes consigam ter acesso à saúde de forma gratuita. E ainda resolvendo um outro problema. Um outro problema. Qual é o segundo problema? É a falta de reciclagem do lixo. O lixo não é tratado, cerca de 60% do lixo não é reciclado. Então ele pensou de que forma é que eu consigo solucionar o problema das pessoas não terem dinheiro para as consultas e também o problema do lixo que não é tratado. Então ele solucionou de uma forma bastante engenhosa, que foi as pessoas poderem pagar as consultas reciclando o lixo e levando o lixo à clínica dele. E ele, na clínica, faz todo o tratamento do lixo, a separação do lixo, o lixo orgânico e o lixo também que é plástico, o cartão. E ele faz não só a reciclagem, como também vende para as entidades que pagam por esse lixo tratado. E ainda emprega pessoas para fazê-lo. E um problema de saúde pública fica também resolvido. Claramente, claramente. Estas pessoas passam a ter direito a 2 consultas gratuitas por mês, o que é bastante bom. E também ele conseguiu criar um sistema que gera receitas para a própria clínica ao vender esse lixo e ao separá-lo. O lixo orgânico ele trata-o e esse lixo é reutilizado depois como fertilizante, etc. Ou seja, está aqui mais uma ideia genial e uma sugestão para quem realmente esteja num país que vê esta situação a acontecer e que pode ser resolvida desta forma. Sem dúvida. Eu acho que o acesso à saúde é algo muito importante em todas as comunidades, em todos os países, e este empreendedor está com um pensamento sistémico, ou seja, não quer só resolver um problema, quer resolver vários, porque ele percebeu que se resolvesse um, o outro iria impactar nesse problema da saúde. Então ele tentou resolver os dois. E entretanto trouxeste-nos aqui um rosto muito bonito, mas também um rosto empreendedor. Cátia Almeida, bem-vinda. Obrigada. Olá, Cátia. Bem-vinda a este espaço. Olha, estou com enorme prazer e alegria, inclusivamente, de te ter aqui no Inovadores Sociais. És uma empreendedora de referência. Tenho acompanhado também bastante o teu trabalho, temos feito coisas em conjunto. Sim. E queria um pouco também saber daquilo que é a tua experiência nesta área da inovação social. Eu sei que tens uma organização, certo? Sim. A Presley Ridge. Podes falar muito rapidamente o que é que a Presley Ridge faz? Sim. Virgílio, a Presley Ridge é uma organização de origem norte-americana, mas em Portugal nós existimos enquanto instituição particular de solidariedade social, já de uma forma informal há quase 30 anos, mas formalmente há menos tempo. E o que nós fazemos basicamente é desenvolvemos respostas inovadoras para crianças e jovens em maior situação de vulnerabilidade. E precisamente como essas situações de vulnerabilidade são complexas, porque estamos a falar em crianças e jovens em perigo e em risco, significa que nós não podemos atuar só para as crianças. Então nós desenvolvemos projetos, alguns focados na intervenção direta com crianças e jovens, outros focados na intervenção com famílias, outros na intervenção com a comunidade, e até foi muito neste registro que nós começámos a trabalhar juntos também, Virgílio. Exatamente. A tua organização, no fundo, não só tem já um sistema muito claro de trabalhar com as famílias, mas tu também crias projetos próprios com a tua equipa. Podes dar exemplo de um projeto? Sim, posso dar exemplos. Aliás, nós estamos a fazer uma avaliação dos últimos 10 anos e chegámos à conclusão que em 10 anos nós desenvolvemos 18 projetos inovadores. Alguns exemplos deles, dos mais atuais e que estão no terreno, o Surfarte. O que é que faz o Surfarte, que é no Concelho de Cascais e com o apoio desta Câmara? São miúdos que estão em situação de vulnerabilidade e nós usamos o surf para o treino de competências de vida. E o nosso grande objetivo é conseguir mantê-los na escola, é conseguir que estes miúdos sejam felizes e que tenham um futuro através do surf. Portanto, o surf para nós é uma ferramenta para o trabalho e para o desenvolvimento das competências que eles precisam para que depois nos outros desportos, nas outras situações da sua vida, não fiquem no banco, entre aspas. Tu és uma grande defensora desta abordagem vivencial e do desporto. Sim. O que é que tens notado que essa abordagem, que impacto é que tem nos jovens que participam? Sim.
Sim, até pela minha própria prática, não é? Porque eu também sou atleta e também faço desporto desde sempre. Eu aprendi até por experiência própria que o desporto, de uma forma geral, seja ele qual for, é no fundo a arena e o palco, entre aspas, privilegiado para a aprendizagem, para o desenvolvimento de todas as competências de vida que nós necessitamos. E depois, muitas vezes, aí também conseguimos outra coisa. Para além de desenvolvermos todas essas competências de vida, nós conseguimos muitas vezes uma relação privilegiada com um adulto de referência, que é outro aspecto que faz a diferença na vida dos miúdos. E seja qual for a forma da nossa intervenção, nós temos sempre em conta estes aspectos. Haver pelo menos um adulto de referência, portanto as relações são muito importantes, isto está nos nossos valores e no nosso DNA, e depois a partir dessa relação que se constrói, nós vamos trabalhando tudo o resto, seja em cima de uma prancha de surf, seja no bairro, como é o caso da nossa intervenção na Estrada Militar, onde já estamos há 11 anos, isto na Amadora, e aí a intervenção é feita na comunidade. Temos atualmente um programa que é o Brave, que é apoiado pelo programa Escolhas Quinta Geração, e o grande objetivo deste programa é conseguirmos que um grupo de jovens, que são alguns dos mais velhos com quem estamos a trabalhar, sejam os principais agentes de mudança da comunidade, de maneira a que daqui a uns anos já não seja necessário nós estarmos presentes no território. Queremos que as pessoas se capacitem, que se autonomizem. Todo este trabalho que tens desenvolvido tem sido reconhecido também internacionalmente, não é? Sim, Tu tens sim. acompanhado a SIX, a Social Innovation Exchange, em todo o mundo, né? Tens ido a várias conferências, falar dos teus projetos. Quando tu estiveste em África, o que é que tu notaste nos empreendedores africanos? O que é que tu notaste de especial no trabalho que eles estão a desenvolver? Olha, Virgílio, foi uma experiência fabulosa. Isto foi há relativamente pouco tempo. Estive em Nairobi, no encontro da SIX, da Social Innovation Exchange. Tinha precisamente... Quando tu estiveste em África, o que é que tu notaste nos empreendedores africanos? O que é que tu notaste de especial no trabalho que eles estão a desenvolver? Olha, Virgílio, foi uma experiência fabulosa. Isto foi há relativamente pouco tempo. Estive em Nairobi, no encontro da SIX, da Social Innovation Exchange. Tinha precisamente a ver com como é que nós conseguimos construir cidades, principalmente cidades em África, como hubs de inovação social. E o que foi extraordinário, em África, Nairobi e numa série de outros países africanos, são palcos, entre aspas, extraordinários para a inovação social. Porque há cada vez mais pessoas com energia, com conhecimento profundo da sua cultura, dos seus territórios, e atualmente já com um nível de habilitações e de conhecimento global do mundo que lhes permite pensar em soluções diferenciadoras. Isto já está a acontecer. Lembras-te assim de algum projeto que te tenha cativado? Olha, houve um muito interessante. Nós visitámos um slum, aquilo que se chamam os slums, que são os bairros sociais ou as favelas em África, e visitámos um em Nairobi. Não é o maior de todos, porque o maior slum do mundo existe lá, mas era o slum que até há 4 anos atrás tinha os maiores índices de criminalidade. E há um projeto espetacular chamado Mastered Seed, que o que eles acabaram por fazer neste projeto foi arranjar líderes comunitários. O bairro está organizado por pequenas comunidades, como se fossem microbairros dentro do bairro. Então, cada um destes microbairros criou uma espécie de uma organização, associação, etc., onde eles se apropriaram do território e criaram uma série de regras de funcionamento e foram eles próprios a reabilitar aquelas áreas. E pela primeira vez neste slum, em décadas, há uma primeira zona que é pouco maior do que este estúdio, que é a primeira zona verde deste bairro, que é assim uma coisa extraordinária, que é da comunidade e que ninguém vandaliza. Fantástico. O respeito também que é aqui conquistado. Sim. Depois é giro o orgulho que se sente das pessoas quando sentem que as coisas partem delas. Eu identifiquei-me totalmente com esta abordagem porque é muito aquilo que nós fazemos na Presley Ridge. Nós somos essencialmente facilitadores. Mesmo na área da formação, que é uma das coisas que já fazemos há mais tempo, nós temos estas duas grandes áreas, que é a formação de técnicos e outra área que é a intervenção direta com crianças, jovens e famílias. E o nosso objetivo é sempre sermos facilitadores, ser passageiros, entre aspas, na vida das pessoas, no sentido de dar um empurrão para que elas se possam desenvolver e possam atingir alguma coisa, porque acreditamos que toda a gente tem potencial, independentemente das circunstâncias, e neste processo temos feito muito esse trabalho em todas as nossas iniciativas. Então identifiquei-me inteiramente com este projeto, como podem imaginar. Isto, de alguma forma, inspirou-te a ir para Moçambique
e trabalhar também o Girls Move. O que é o Girls Move? O projeto da Girl Move já estava a decorrer quando eu fui a Nairobi, porque isto foi em maio e eu já estou a trabalhar com a Girl Move. Nós, Presley Reed, já trabalhamos com a Girl Move já desde novembro do ano passado. A Girl Move é uma organização que tem como principal objetivo combater a pobreza num país como Moçambique. E é muito interessante quando nós vemos todos os estudos que falam sobre a pobreza em países como este, todos eles dizem que se nós conseguirmos trabalhar com as mulheres, nós a médio e longo prazo conseguimos resolver este programa. É verdade. Estás. Mas também podes estar em Mas estás bem acompanhado. Exatamente, também podes ter um papel ativo, não é? Quem sabe se não vens também colaborar connosco na Girl Move, se calhar está mais próximo. E então o que nós fazemos na Girl Move, basicamente o que nós fizemos, nós, Presley Reed, em conjunto com a Girl Move e com o Instituto de Empreendedorismo Social Business School, com quem eu também colaboro há alguns anos, desenvolvemos uma academia de liderança e de empreendedorismo social para mulheres. E quem é que são estas mulheres? São jovens recém-licenciadas ou prestes a terminar a sua licenciatura, que é uma elite em Moçambique, porque são de facto muito poucas as que conseguem chegar lá. Então, apesar do tempo na academia, em termos académicos, entre aspas, ser ano e meio, há um projeto a 10 anos e o nosso grande objetivo é que estas mulheres venham a ser as futuras líderes da sociedade moçambicana. É um projeto fabuloso e tem sido de facto uma honra estar envolvida. Olha, da tua experiência, uma das coisas que tens visto é muitos projetos a falharem também. Sim. Que dicas e estratégias tu traz para empreendedores que falham, erram? Como lidar com esta questão do erro? Sim, que é de facto algo que nós temos de ter uma enorme tolerância à frustração, não é? Quando nos dedicamos a esta área. Ainda há pouco eu dizia que nós ao longo de 10 anos tivemos 18 projetos no terreno, fora se calhar 5 vezes mais, que não conseguimos por diferentes razões. Mas de facto algumas dicas, e ainda há pouco tempo em Nairobi eu partilhei eles chamaram o Failure Festival, penso eu, onde vários empreendedores com projetos de sucesso partilharam todas as falhas e dicas sobre isto. Há uma dica muito importante: quando nós achamos que as coisas estão a correr verdadeiramente mal, ainda vai correr pior. É verdade. E é bom nós termos essa noção. Antes de melhorar, há sempre uma melhoria, mas normalmente quando nós sentimos que está a correr mal, tendencialmente vai correr pior ainda e só depois é que começa a melhorar. E se nós não desenvolvemos principalmente uma enorme tolerância à frustração para lidar com essa fase, nós dificilmente conseguimos continuar. Outra dica importante é, quando nós pensamos em alguma coisa que ninguém pensou antes, todas as reuniões que nós temos, todas as pessoas com quem falamos, nós vamos ter, se calhar, 99% das pessoas a tentarem nos convencer que não vai resultar e a tentarem nos apontar o caminho do que já existe. E eu penso que por isso é que é tão difícil ser-se empreendedor social e fazer-se inovação social. Ou porque não há enquadramento legal, ou porque ainda não foi feito, ou porque há sempre alguma coisa que ainda não está preparada para o programa existir. Às vezes a zona de conforto, não é? Que estamos tão habituados e é quebrada aqui. É quebrada aqui. E nós na Presley Reed, isto é uma vantagem. Uma das nossas áreas de especialização na formação e na intervenção é a educação vivencial e terapia pela aventura, que incentiva precisamente as pessoas a sair da zona de conforto. Portanto, nós estamos habituados a trabalhar nesse território e faz parte do nosso DNA desde sempre. Então, para nós não é um problema sair da zona de conforto e tem sido isso o que nos levou a ser identificados como inovadores. Agora, é evidente que é arriscado e não dá para toda a gente. E é errado nós pensarmos que toda a gente consegue funcionar bem constantemente num tsunami, não é? A surfar num tsunami. Exatamente. Isto não é de facto para todos. Agora, há de facto pessoas que conseguem fazer isto, que acabam por se sentir quase bem e na sua zona de conforto, e nós, a vantagem que temos de estar num tsunami é que temos outro tipo de alcance também. Pelo menos em termos visuais, não é? A queda também é maior, é verdade, mas conseguimos alcançar outras coisas. Outras dicas importantes: é fundamental nós rodearmos de parceiros importantes e parceiros que abraçam o projeto e que estão no mesmo barco do que nós. Porque nós às vezes, e já nos aconteceu isto, queremos muito fazer um projeto num determinado território, porque identificamos bem o problema, sabemos que é muito importante e depois há um parceiro fundamental que não está envolvido.
E a quantidade de tempo e de energia que nós perdemos para conseguir chegar lá, muitas vezes perdemos menos tempo e menos energia se formos para outro território ou se conseguirmos estar com outros parceiros que estejam com o mesmo alinhamento. Portanto, estarmos alinhados em relação a valores, essencialmente é fundamental. Ok. É fundamental. Uma última questão que tem a ver com a forma como tu trabalhas na Presley, né? Que tens happy hours com a tua equipa, isso é fundamental para trabalhar na área. Mesmo. Crazy hours. Isso é fundamental para trabalhar na área social, ou seja, é preciso nutrir, é preciso cuidar da nossa equipa. O que é que tu... Sim, eu diria que em qualquer área. As pessoas é que fazem a diferença em todo o lado. E é fundamental as equipas sentirem confiança entre si e sentirem que é bom estarem juntas. As pessoas têm que sentir que é bom estar juntas e principalmente quando se trabalha com situações tão pesadas como aquelas que nós trabalhamos, não é? Ainda hoje e esta semana nós trabalhamos com famílias que estão... Isto é um bocado chato de se dizer, mas em fim de linha, entre aspas, o que é que eu quero dizer com isto? São famílias que já estão sinalizadas no sistema há demasiado tempo e é praticamente a última oportunidade de intervenção antes dos seus filhos lhes serem retirados. E nós trabalhamos para evitar que isso aconteça. Então temos tido casos muito pesados e verdadeiramente graves. E porque não recusamos casos e trabalhamos com as situações mais difíceis, em termos emocionais e psicológicos para a equipa, isto é extremamente pesado. E as Crazy Hours ajudam. E as Crazy Hours, o Challenge by Choice, os Wellness Days e uma série, Kids at Work Day e uma série de outras iniciativas que nós temos, permite não só promover esta coesão, mas fazer com que as pessoas se sintam bem. Recarregar aqui energias. Sim. É fundamental também. E, aliás, do que seria também do mundo sem os loucos, não é? Afinal, são claro, eles que têm a audácia de se aventurarem e arriscarem e irem contra as marés e dizerem sim, vale a pena. Parabéns desde já pelo este projeto. Obrigada. E quais são os próximos passos a nível de projeto que vocês vão começar a dar? Sim, nós pelo percurso que temos feito nestes últimos anos, nós neste momento estamos muito focados numa área que tem a ver com o negócio social. Nós temos um novo projeto que já ganhou um prémio na Europa e um prémio internacional pelo Barclays, com o apoio do Barclaycard. Não vou desenvolver muito mais sobre isso fica para outro programa, mas é a padaria Pão com História, porque também já foi muito mediatizado e vamos agora a Viena, precisamente para um concurso promovido pela União Europeia e somos um dos projetos a nível europeu selecionados para estarem nesse concurso. Portanto, nós estamos muito focados nesta área do negócio social, mas para combater o problema da pobreza infantil. É esse o nosso objetivo. Para além disto, nós continuamos a desenvolver toda a área da formação. Vamos lançar brevemente a Academia Presley Ridge, que tem a ver precisamente com toda esta nossa história e experiência na formação, com outro enquadramento e outras ofertas formativas. E vamos começar a investir cada vez mais na área da literacia emocional. Estamos a trazer para Portugal o programa Roots of Empathy, que é outro programa fantástico também. Também não falamos ainda sobre isso. Também não falamos. Pronto, isso será para outro programa. Vamos revelar tudo. Se tudo correr bem daqui a um ano, sensivelmente, porque já estamos na fase de Community Development, como é designada pelo próprio Roots of Empathy, e continuamos com os projetos que estamos no terreno e a desenvolver cada vez mais coisas na área da literacia emocional, porque tem sido o nosso core. É acompanhar. Cátia, desde já muito obrigada Obrigada por toda esta informação connosco e já sabe que o nosso programa está disponível em RTP Play para ver ou rever quando e onde quiser. Amanhã cá estaremos para mais um Bem-vindos na sua RTP África.